Iniciação na Era de Aquário. Extraído dos livros azuis. Ensinamentos de João Ku. A primeira iniciação está intimamente relacionada ao centro planetário que é a própria humanidade. Ela produzirá, quando terminada, uma estimulação aumentada do intelecto, pois se expressa como atividade ordenada no plano físico. Também está intimamente conectada com o terceiro raio da inteligência ativa. Este terceiro raio está em manifestação objetiva desde 1425 d.C. e permanecerá em encarnação durante toda a Era de Aquário. Seus ciclos são os mais longos de todos os ciclos de raios. No entanto, dentro desses ciclos principais, há períodos de atividade intensificada que são como a batida ou pulsação do coração e esses períodos duram aproximadamente 3.000 anos. Eles são, quando fora da encarnação, chamados de ciclos de retirada, mas não de abstração. Eles também são 3.000 anos em encarnação. Um desses períodos de expressão de 3.000 anos está aqui agora e podemos esperar muito desenvolvimento da faculdade intelectual e um aumento acentuado do trabalho criativo durante esse tempo. Este ciclo particular de expressão marca um ponto culminante no ciclo maior. Durante a Era vindoura, a inteligência da raça e seu desenvolvimento ativo assumirão proporções reais e isso com muita velocidade. A intensificação da vida do centro humano prosseguirá a passos largos e esta é a razão pela qual tantas pessoas, como já insinuei anteriormente, tomarão a primeira iniciação. Os estudantes tendem a esquecer que a primeira iniciação pode ser descrita, na realidade, como a fundamentação ou externalização do princípio crístico na humanidade como um todo e no plano físico. O florescimento da inteligência para que o iniciado possa trabalhar poderosamente no plano mental e a própria humanidade seja levada e auxiliada em todas as partes. A entrada em atividade do centro da garganta, porque o terceiro raio está intimamente conectado com o primeiro raio, a primeira orientação tênue do homem espiritual em direção a Shambhala pode ocorrer, tornando-se mais e mais intensificada e pronunciada no momento da terceira iniciação. Gostaria aqui de apontar as correspondências numéricas. O terceiro grande centro mundial, a humanidade. A atividade do terceiro raio, intelecto ativo. A terceira iniciação marca a consumação da primeira, assim como a quarta iniciação marca a consumação da segunda, e a quinta da terceira. O terceiro centro principal é o centro da garganta. A terceira raça, a ariana, pois expressa a primeira raça estritamente humana, a lemuriana. O terceiro plano, o físico, o reflexo do terceiro plano mais elevado, o átmico. O terceiro veículo periódico, a personalidade. O terceiro aspecto divino, inteligência. O terceiro grau do mensageiro divino, Hércules. A vida sustentadora, o terceiro sol ou sol exterior, o sol físico. Estas são algumas das correspondências que é útil termos em mente, na medida em que revelam qualidade divina, intenção espiritual e objetivos universais. Durante a Era de Aquário e durante um terço de sua expressão, isto é, durante o primeiro decanato, considerado esotericamente, a vitalização do centro humano, considerado espiritualmente, e em relação ao plano e o crescimento constante da atividade criativa generalizada, tanto no indivíduo quanto na raça, será cada vez mais visto. Isso será devido ao trabalho e à influência de Saturno, que é governado pelo terceiro raio. Este planeta é o planeta da oportunidade, do discipulado e do teste, e a raça pode procurar uma expressão crescente da atividade saturnina à medida que essa grande vida divina continua a sua tarefa benéfica. A segunda iniciação está intimamente relacionada à hierarquia como um centro planetário e à atividade do segundo raio. Esta iniciação produzirá no iniciado um crescente senso de relacionamentos, de uma unidade básica com tudo que respira, e um reconhecimento da vida única que levará eventualmente àquele estado de fraternidade expressa que é o objetivo da Era de Aquário trazer à existência. Este centro principal, a hierarquia, traz à humanidade a vida focada do amor e é este amor básico que o segundo decanato de Aquário, governado como é por Mercúrio, trará à manifestação. Mercúrio, o mensageiro dos deuses, isto é, da hierarquia das almas, carrega sempre a mensagem do amor e estabelece uma inter-relação inquebrável entre os dois grandes centros planetários, o da hierarquia e o da humanidade. Você tem novamente nesta conexão certas correspondências numéricas fundamentais, que são baseadas na entrada em atividade de um centro cardíaco desperto na raça. Este é o segundo centro principal no indivíduo e está situado acima do diafragma, e através dele a hierarquia pode alcançar toda a humanidade e os reinos subhumanos da mesma forma. O segundo centro planetário, a hierarquia. A atividade do segundo raio,
amor, sabedoria. A segunda iniciação, que relaciona o plexo solar ao coração, a humanidade, a hierarquia e a personalidade e os raios egóicos ao segundo, que está sempre basicamente em manifestação. O segundo centro de raio é o centro do coração. A segunda raça, a Atlante, cujo clímax é a quarta, a próxima raça. O segundo plano, o plano astral. Este é o reflexo do segundo plano mais alto. O segundo veículo periódico, a alma. O segundo aspecto divino, amor, sabedoria. O segundo tipo ou grau de mensageiro, Cristo. Buda. A vida sustentadora. O segundo sol ou sol subjetivo, coração do sol. A todos estes está relacionado o sexto raio como aliado ou subsidiário do segundo. Neste ciclo mundial, pode-se dizer que a ênfase de todo o poder espiritual é colocada na hierarquia que é, no momento, o intermediário divino, interpretando a vontade de Deus, que é o propósito de Shambhala. Ela transmite ou reduz a energia divina para que a aplicação segura à humanidade se torne possível. Será aparente, portanto, porque no segundo decanato de Aquário a hierarquia pode, como representante de Shambhala e com a ajuda de Mercúrio, trazer a manifestação física o avatar vindouro. Isso se torna possível quando o trabalho do primeiro decanato é realizado e quando Shambhala liberou e definitivamente reorientou as energias do terceiro grande centro, o da humanidade. Essa liberação e reajuste levam à expressão criativa e à vida espiritual renovada. O alinhamento planetário pode ocorrer e este é um objetivo planejado para o qual a hierarquia. Vamos agora considerar a tendência dos tempos e estações no que diz respeito aos raios. Primeiro raio. Este raio ainda está fora da manifestação física, mas está começando a ter um efeito definido no plano mental, lá. Ele influencia as mentes dos discípulos em todos os lugares e prepara o cenário para o aparecimento de um certo grupo de discípulos de Shambhala. Daqui a 2000 anos, a influência deste raio será sentida poderosamente no plano físico. Daqui a 100 anos, sua potência será notada no plano astral. Segundo raio. Este raio está sempre em manifestação subjetiva e muito potente porque é o raio do nosso sistema solar e particularmente neste momento em que a hierarquia está se aproximando mais da humanidade em preparação para a crise do amor e uma iminente iniciação planetária importante. Neste momento, no entanto, o segundo raio está se tornando objetivo em sua influência sobre o plano físico. Ele se tornará cada vez mais assim pelos próximos 2200 anos, quando gradualmente se retirará para o fundo. Terceiro raio. Este raio permanecerá em encarnação objetiva do ponto de vista da humanidade por um tempo muito longo, tanto tempo que é desnecessário anteciparmos sua influência decrescente. Aquele centro planetário que a própria humanidade ainda precisa da aplicação intensificada dessas forças para estimular até mesmo o mais baixo dos filhos dos homens. Quarto raio. Este raio, como você sabe, começa a encarnar no início do próximo século e, em colaboração com a influência saturnina em desenvolvimento, levará muitos ao caminho do discipulado. Quando a energia peculiar a qual damos o nome um tanto insatisfatório de harmonia através do conflito e as forças daquele planeta que encenam a oportunidade para o aspirante estão trabalhando em combinação e uma síntese ordenada, podemos então procurar um ajuste muito rápido nos assuntos humanos, particularmente em conexão com o caminho. Este quarto raio é, em última análise, o raio que ensina a arte de viver para produzir uma síntese de beleza. Não há beleza sem unidade, sem idealismo corporificado e o desdobramento simétrico resultante. Este raio não é o raio da arte, como é frequentemente afirmado, mas é a energia que traz a beleza daquelas formas vivas que incorporam as ideias e os ideais que buscam expressão imediata. Muitas pessoas afirmam estar no quarto raio porque sonham com a vida artística expressiva. Como eu já disse antes, a arte criativa se expressa em todos os raios. Quinto raio. Este raio está em manifestação há quase 70 anos. Ele irá desaparecer, por arranjo especial e único, em outros 50 anos, quebrando assim seu próprio ciclo normal, porque é considerado que o impulso especial necessário foi adequado e que o ímpeto dado ao espírito de descoberta humano serviu ao seu propósito. Qualquer intensificação adicional dos processos mentais agora, exceto através do efeito geral penetrante do terceiro raio, pode ser desastrosa. Os ciclos de raios são geralmente definidos e determinados, mas, em colaboração uns com os outros e por causa da iminente crise espiritual de aproximação, o Senhor do Quinto Raio e o Senhor do Mundo decidiram retirar temporariamente este tipo de força. Levará cerca de 50 anos para fazer isso. Sexto raio. Este raio vem deixando de se manifestar há algum tempo, como vocês sabem,
e o fará com rapidez crescente. Sétimo raio. Este raio está entrando em expressão efetiva agora. Não há necessidade de acrescentar aqui mais nada à massa de informações que lhe dei neste tratado e em meus outros livros. Um pequeno ponto de interesse, mas sem nenhum momento especial para você, é que os senhores dos raios, por meio de seus representantes planetários, constituem um corpo de forças diretoras em colaboração com um Senhor do Mundo em Shambhala. Sua capacidade é consultiva e diretiva, mas não autoritativa. E isso pode ser considerado por alguns de vocês como a informação mais interessante neste livro. Se essa é sua atitude, então, isso apenas indica seu despreparo para o verdadeiro ensinamento esotérico. Os alunos precisam de um senso maior dos valores reais de governo e um senso de proporção espiritual. Fatos planetários e fatos solares, sob o título do item de informação acima, pode muito bem ser colocado, podem estimular sua imaginação e ampliar seu horizonte. Para aspirantes e discípulos, esse é o valor principal. Todas as informações e acontecimentos que estão conectados com Shambhala são sempre emocionantes para o neófito, que tende a esquecer que deve fazer seu contato com a hierarquia mais familiar antes que a percepção verdadeira e relacionada seja sua. Gostaria que você estudasse a tabulação que lhe dei em Iniciação Humana e Solar, e que você encontrará no apêndice do primeiro volume de O Tratado sobre os 7 Raios. Eu o insiro aqui para o benefício daqueles que não têm cópia do primeiro volume do tratado, e cuja atenção deveria ser novamente desviada da magnitude do macrocosmo para a responsabilidade do microcosmo. Discipulado e os raios. Raio 1: Vigor, energia, ação ocultista. Raio 2: Consciência, expansão, iniciação, o verdadeiro psíquico. Raio 3: Adaptação, desenvolvimento, evolução, o mágico. Raio 4: Vibração, resposta, expressão, o artista. Raio 5: Mentação, conhecimento, ciência, o cientista. Raio 6: Devoção, abstração, idealismo, o devoto. Raio 7: Encantamento, magia, ritual, o ritualista. Na era de Aquário, como resultado da combinação existente de influências de raios, a humanidade entra em uma expansão de consciência que lhe revelará relações de grupo em vez de suas relações pessoais individuais e egocêntricas. Gostaria de lembrar que Aquário pode ser encontrado na metade superior do círculo zodiacal e é exatamente o oposto de Leão, que é encontrado na metade inferior. Leão é o signo do desenvolvimento individual e do eu como autoafirmação. Este signo altamente individualizado consuma-se em Aquário, onde o indivíduo encontra expressão plena por meio do grupo, passando do serviço a si mesmo e da expressão de si mesmo como uma personalidade para o serviço ao grupo e uma expressão crescente da hierarquia a qual ele se aproxima constantemente. Para este fim, as influências de raios serão cada vez mais e constantemente direcionadas. A humanidade atingiu um estágio em que o senso de individualidade está emergindo rapidamente. Em todos os campos da expressão humana, homens e mulheres estão se tornando definitivamente auto. Afirmação. O antigo comentário se refere simbolicamente a isso nas seguintes palavras: o leão começa a rugir. Ele avança e, em seu desejo de viver, exerce destruição. E então novamente ele ruge, e avançando para o fluxo da vida, bebe profundamente. Então, tendo bebido, a magia das águas funciona. Ele se transforma. O leão desaparece e aquele que carrega o pote de água se levanta e começa a sua missão. Aqueles com visão podem ver isso acontecendo em todos os lados hoje. O carregador de água, outro nome para o servidor do mundo, está começando sua tarefa autodesignada. Daí a ancoragem na terra do novo grupo de servidores do mundo, cujos representantes são encontrados em todas as terras e em todas as grandes cidades. Isso, eu gostaria de lembrá-los, ocorreu sem exceção em todas as terras e eles trabalham em todos os raios diferentes. Eles expressam muitos pontos de vista. Seu campo de serviço é amplamente diferente e suas técnicas tão diversas que em alguns casos a compreensão não é fácil para a pessoa de mente pequena. Mas, todos eles carregam um jarro contendo a água da vida em seus ombros, revertendo para a linguagem do simbolismo, e todos eles emitem a luz em algum grau por todo o seu ambiente. A vocês, que vivem e trabalham neste período intermediário e neste ciclo de transição, com todo o seu caos externo e convulsão resultantes, é dada a tarefa de expressar firmeza, serviço e sacrifício. Essas são as 3 palavras que eu lhes dou. Não tenho nenhuma informação espetacular para lhes dar, como às vezes tem sido o caso. Muita dessa informação envolvente e nova pode levar a uma insensibilidade profundamente arraigada. Você precisa absorver e agir sobre a informação que já tem, antes que seja evocada de você aquela demanda básica por mais luz que necessita de resposta daqueles de nós
que trabalham dentro dos limites da hierarquia. Para essa demanda, nós pacientemente esperamos.